Bom dia, bom dia. Eita, meu cabelo soltando. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Pra quem não viu ainda, esse daqui foi o modelo teste das nossas camisetas. Lançamos uma marca de roupa. Zaléu é o nome. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu prender meu cabelo direito, que saltou. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar hoje com Ruth 3. Foi. Minha aguinha. Que eu ainda não almocei. Isso. Vou orar enquanto vocês vão chegando. Vou começar a leitura. Pego o caderninho de vocês, bloco de notas, sei lá, o que vocês gostam de pegar para poder anotar. Pai, obrigada por essa manhã que se renovou mais uma vez. E hoje estamos aqui vivos e temos a oportunidade de podermos ler um pouco mais, conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Obrigada porque muitas pessoas não conseguiram, não puderam, não tiveram oportunidade de estarem vivas. E nós somos gratos ao Senhor porque aqui nós estamos. Mais uma vez. Que a palavra do Senhor venha nos trazer entendimento, sabedoria e revelação. Que o Senhor venha nos guardar debaixo das suas asas. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos protetores, os guardiões, para guardar nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que leva o nosso nome. Que o sangue do Senhor, que foi derramado naquela cruz por mim e por todos nós que estamos aqui, possa nos redimir, nos purificar, nos limpar em nome de Jesus. Amém. Desculpa, gente. Tô querendo ficar um pouquinho constipada de novo. Mas amém. Bora lá? Vamos ler logo, que hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. Hoje foi aquele dia que eu acordei com uma música na cabeça e não consegui levantar enquanto não contemplasse, não permanecesse naquele tempo com o Senhor. Então, fiquei ali um bocadinho de tempo com o Senhor, ali só sendo ministrado. E aí, tem coisas pra fazer, né? Mas amém. Graças a Deus por isso. Bora lá. Bom dia, querido. Acabei de começar. Tava falando que hoje foi aquele dia de acordar e ficar na cama. Fiquei só ouvindo um louvor. E aí eu tenho um monte de coisa ainda pra fazer. E aí, vamos começar a leitura. Ruth 3. Bora lá? Vamos então, Silvio. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, disse a ela: minha filha, tenho que achar um bom lar para você. Tenho estado pensando em Boaz. Ele é um dos nossos parentes. E você já conhece porque tem estado trabalhando com ele e com suas trabalhadoras. Esta noite, ele vai estar trabalhando no lugar onde se retira os grãos de espiga e de cevada. Peraí, deixa eu colocar. Bonjour, na mão. Pronto, melhorou. Claridade. Bora lá de novo. 2. Tenho estado pensando em Boaz. Ele é um dos nossos parentes. E você já conhece ele porque tem estado com suas trabalhadoras. Esta noite ele vai estar trabalhando no lugar onde se retira o grão das espigas de cevada. Faça isto. Tome um bom banho, coloque um bom perfume, vista-se como seu melhor vestido e vai a este lugar. Não deixe que Boaz a veja, até ter comido e bebido. Depois, observe bem o lugar onde ele vai se deitar. Quando ele estiver dormindo, aproxime-se dele, levante a manta dele e deite-se aos seus pés. Então ele lhe dirá o que você deve fazer. E Ruth disse:
vou fazer o que diz. Ela desceu até o lugar onde se retira os grãos de espiga e fez tudo o que sua sogra tinha lhe dito. Boaz comeu, bebeu, ficou satisfeito. Então deitou-se ao lado do monte de cevada, e Ruth chegou silenciosamente, levantou a manta que cobria os pés e deitou-se. No meio da noite, Boaz acordou assustado e procurou fugir, mas viu que a pessoa deitada ao seu lado era uma mulher. Então Boaz lhe perguntou: quem é você? E ela disse: sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas, pois o Senhor é protetor da nossa família. Dá uma pausa aqui só para um comentário. Que é bobo, mas é um comentário. Você vê, o pessoal zoa, né? Quer conquistar uma pessoa, comece pela barriga. A Ruth fez a mesma coisa. Noemi já era sábia, já foi casada, já tinha 2 filhos. Entendeu o esquema e falou: vá lá nesse homem, faça uma comida, uma bebida, alguma coisinha boa. E quando ele dormir, deite-se aos pés dele. Por quê? Tu não vai deitar do lado dele, né? Porque senão você vai ser uma oferecida. Mas você vai ficar aos pés dele. E aí a Noemi era sagaz, era esperta, sabia orientar. E aí eu lembrei dessa piada que as pessoas fazem, que quer conquistar a pessoa, conquista pela barriga. Bom dia, sumida! É a senhora mesmo, tia. Benção, tia, bom dia. Estamos em Ruth 3:10, caso queira acompanhar, tá? Só que eu dei um parênteses aqui, só pra fazer uma brincadeira. Falando com o pessoal que essa tática de conquistar a pessoa pela barriga já é antiga. Quer conquistar a pessoa, mostre suas habilidades culinárias. E aí foi a mesma coisa que Noemi orientou a Ruth fazer. Faça uma comidinha, faça alguma coisa. E ela foi lá e... Ai, tá coçando. E ela foi lá e fez. E conquistou, já começou conquistando o Boaz pela barriga. Bora lá. 10. E ele respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Esta sua boa ação é mais nobre do que a sua primeira, porque veio falar comigo em vez de procurar por um jovem, pobre ou rico. Agora, minha filha, eu não tenho medo. Não tenha medo. Eu vou fazer tudo o que me pediu, porque todos sabem que você é uma mulher de boas qualidades. Realmente, eu sou um dos parentes que tem a obrigação de protegê-la e casar-se com você. Mas há outra parente que tem mais direito do que eu. Fique aqui esta noite. Amanhã, se o outro parente quiser ser responsável por você, tudo bem, que o seja. Porém, se ele não quiser, prometo diante do Senhor que eu tomarei conta de você. Fique aqui até o amanhecer. Vamos dar lá mais um parente. Para quem não estava acompanhando. Nós estamos lendo a história de Ruth. Ruth é nora de Noemi. Noemi era da tribo de Judá. A família de Noemi saiu de Judá porque estava uma seca lá. E eles foram morar perto dos Moabitas. E os filhos de Ruth e Elimeleque, que é o nome do marido da Noemi, se não me engano, morreram. E os seus filhos morreram também. Eles se casaram com 2 Moabitas, 2 mulheres de outra região. E aí ontem eu dei o exemplo, como se fosse eu brasileira, eles casaram com uma portuguesa, ou o contrário, tanto faz. E aí uma das noras foi embora, continuou a sua vida, e a Ruth continuou com a sua nora. E falou que ia permanecer com ela até a morte, porque ela já era idosa, e ela ia permanecer com a Noemi. A Ruth saiu para poder trabalhar, numa época em que as mulheres basicamente não trabalhavam. Ela ia debaixo do campo, pegava colheita, pegava cevada, pegava trigo e trabalhava igual o homem mesmo, catando, colhendo. E eu dei até aqui o exemplo. Imagine, já é pesado você trabalhar na rua, vendendo, você trabalhar no gado, colhendo. Aqui em Portugal é muito comum a época da pera. Não sei se vocês já ouviram. Mas aqui em Portugal é muito agrícola, tem umas zonas que são muito agrícolas. Então, vinho, pera e maçã é muito típico aqui. Tem vários e vários quilômetros e hectares só desses pés. E eles produzem muito para dentro e produzem muito para fora. E nessa época, basicamente, do verão, eles falam que é a época da pera. Que aí começa a colheita da pera e eles chamam pessoas de fora, geralmente são estrangeiros, mas também muitos jovens portugueses que não trabalham, estão nas férias de verão para poder catar a pera. E eu conheci alguns adolescentes, alguns jovens, acho que a maioria, uma boa parte já trabalharam na pera.
E eles falaram que é muito pesado, muito cansativo, porque você tem que ficar com o seu pescoço pegando ou colhendo de baixo. E as árvores muitas vezes têm não espinhos, mas são um pouco mais cortantes, mais finas. Então eu conheço muito deles que tinham marca de arranhões na pele, porque tinham que ficar catando dos galhos e ficar pegando do chão. E isso o dia inteiro. Então imagine, é pesado. E a Ruth fazia isso. E na primeira vez que foi falado aqui, ela pegou até 20 quilos de cevada. Então você imagina, é quase um terço do meu peso. Eu peso 55, 54, 55. A pessoa carregar 20 quilos só de cevada, o dia inteiro trabalhando. Então é muito pesado. E a fama dela se espalhou pela cidade, porque Noemi saiu dessa cidade e voltou, como se fosse eu. Saí lá de Comendador Soares e voltei. E todo mundo viu que eu voltei. Só que eu voltei sem marido, sem filhos. Mas voltei com uma nora, no caso eu voltei com um genro, vou dar um exemplo. E esse genro falou que ia estar comigo, que ia me proteger, mesmo sabendo que isso custaria a vida dela, no sentido de casar e ter filhos. Porque, como morreram os 2 filhos da Noemi, não teria como dar prosseguimento na descendência, porque ela não tinha mais homens para poder casar com as noras. E era uma tradição daquela época, quando os filhos morriam, o filho mais novo ou quem for da família tomar a responsabilidade para poder manter a tradição. Tanto mulher quanto homem. Geralmente a mulher era mais comum, para perpetuar a linhagem. Perdoa, gente. Deixa eu tirar o som do WhatsApp. Ok. Para perpetuar a linhagem. E aí, Noemi começou a trabalhar. Noemi orientou a Ruth a estar com Boaz. Por quê? Porque ela era mais jovem. Dava para ver que Boaz possivelmente devia ser um coroa. Não acredito que seja velho, porque a Noemi falava que ela era velha, não conseguiria ter filho. Mas também acredito que não seja um novo, não era novo. Porque ele justamente falou, aquela jovem, chamou a Ruth de jovem. Então talvez ele tinha ali os seus 40 anos. Talvez. Estou estipulando. Nunca li nenhuma passagem teológica sobre isso, até porque eu nunca estudei teologia. Então, aqui neste contexto, estava falando que a Noemi orientou o que Ruth deveria fazer para poder Ruth conseguir o carisma de Boaz e se casar, para poder ter uma linhagem. Porque senão Ruth não teria filhos, não daria prosseguimento na linhagem dela. E como Boaz era parente, e na Bíblia fala que era parente do falecido sogro dela. No caso, a Noemi era a sogra dela e o sogro dela que tinha morrido, o sogro da Ruth. E Boaz era parente do sogro. Não sei se era primo, se era tio primo. Possivelmente, geralmente era tudo primo, né? Primo ou tio. E aí, a Noemi orientou Ruth a fazer isso. Por quê? Porque todo mundo já sabia que Ruth era trabalhadora, sabia que Ruth era de uma boa índole, que Ruth estava trabalhando para poder sustentar ela e a sogra dela. Então, bora lá. Voltamos. Ruth 3, 14. Ruth 3, 14. E ela ficou ali com ele até quase amanhecer, mas levantou-se antes disso para que ninguém a visse. Boaz perguntou: ninguém deve saber que ela esteve neste lugar. Mesmo que não aconteceu nada, né? Mas na mente das pessoas nós sabemos como é que é. Ruth 3,15. E disse Ruth: traga aqui o seu manto e segure. Ele segurou o manto, colocou 20 quilos de cevada no manto e a juntou e pôs o manto no ombro. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth chegou na casa da sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Noemi, perguntando a Ruth. Então Ruth contou tudo que Boaz tinha feito para ela. E lhe disse: também me deu 20 quilos de cevada e me disse que era para eu não voltar de mãos vazias para a casa da senhora, minha sogra. Noemi disse: fique aqui até saber o que irá acontecer. Boaz não vai descansar hoje, até que tudo fique resolvido. Então, Noemi era uma mulher inteligente, sábia, orientou Ruth o que a Ruth deveria fazer. E Ruth cumpriu
Até porque ela viu o amor que a Ruth tinha por ela, porque ela era uma viúva sozinha, e ela queria que a filha dela, chamava ela de filha, né? A nora dela tivesse uma vida, casasse e tivesse uma família, porque ela não conseguiria dar isso. Bom dia, Tamires. Não sei se eu deixei escrito. Estamos fazendo a leitura de Ruth. Caso queira participar, é bem-vinda. Bora lá, Ruth 4. Boaz, o tal parente. Boaz e o tal parente. Boaz foi à porta da cidade, assentou-se. Nesse momento passou a ler o tal parente, que tinha mencionado a Ruth. Então Boaz a chamou. Amigo, vem aqui e sente-se. E ele foi e assentou-se. Boaz também chamou 10 líderes da cidade e disse, sente-se. Eles se sentaram. Boaz disse ao outro parente, Noemi, a mulher que voltou de Moabe, está disposta a vender o terreno que pertenceu ao nosso parente Elimeleque. Quero lhe informar disso diante dos líderes do povo, que estão sentados aqui, para ver se desejam comprar o terreno. Você é o parente mais próximo e tem esse direito. Se quiser comprar, então compre. Se não quiser, diga-me, pois depois de você eu sou o parente mais próximo. Então o outro parente disse, comprarei o terreno. E Boaz disse, quando você comprar o terreno de Noemi, também terá de se casar com Ruth, a Moabita, mulher do falecido Malom, para que o seu nome e a sua herança sejam restaurados. Lembra o que eu falei para vocês agora? Ao ouvir isto, o parente disse, no caso, não posso usar o meu direito de comprar o terreno. Isso seria ruína à minha herança. Compre você o terreno, eu não posso comprar. Naquele tempo, para confirmar um negócio, era costume em Israel uma das duas pessoas tirar uma das suas sandálias e dá-la ao outro. Quando o parente de Boaz disse compre o terreno, ele tirou uma sandália do pé e deu a Boaz. Boa tarde, Everton. Tá bem? Bora lá, estamos lendo Ruth 4, 9. Até aqui o contexto que eu falei pra vocês. Sobre a linhagem. Morreu os filhos da Noemi, então tinha que ter alguém para poder suceder, não tinha ninguém. E aí eles tinham um parente mais próximo. Eu acredito que possivelmente era um primo de primeiro e de segundo grau. Por isso que era mais próximo. E Boaz possivelmente ou era de segundo, ou era um tio de terceiro, era um parente mais distante. Não tão distante, né? Porque disse que era o parente mais próximo, mas possivelmente nessa questão da linhagem ele era um pouco mais distante. E aí, para perpetuar a linhagem da família, eles tinham que casar. Então, vamos continuar com 9. Boaz disse então aos líderes do povo e a todo o povo presente, vocês são testemunhas hoje que compro de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque e aos seus filhos Quilion e Malom. Também recebo por esposa a moabita Ruth, viúva de Malom. Recebo-a por esposa para que o nome de Malom se mantenha na herança e, ao mesmo tempo, o seu nome não desapareça, nem da família, nem do seu povo. Dito isso a vocês são testemunhas. Então os líderes e todos os que estavam ali disseram, sim, somos testemunhas. Que o Senhor faça com que essa mulher que hoje entra na sua casa seja como Raquel e Lia, que são as mães do povo de Israel. Vou dar uma pausa aqui agora. E essa bênção realmente se confirmou, porque a Ruth entrou na linhagem de Jesus. Então, bora. Que o seja poderoso em Efrata, que o seu nome seja famoso em Belém. E foi. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem sejam tanto como os filhos da família de Perez, filho de Tamar e Judá. Assim Boaz tomou Ruth por esposa e dormiu com ela. O Senhor a abençoou e ela ficou grávida e teve um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que lhe deu um neto, que o seu nome seja famoso em Israel. Ele cuidará de você na sua velhice, porque foi a sua nora que a ama você que lhe deu um neto. Ela é melhor para você do que 7 filhos. Então Noemi pegou um menino no colo, cuidou dele. As vizinhas lhes deram o nome de Obed, dizendo, agora Noemi tem um filho.
Obed foi o pai de Jessé, avô de Davi. Então, assim, né? Foi só um avô do rei mais famoso até hoje em Israel. As pessoas às vezes acham que a Bíblia é mentirosa, ou a Bíblia não tem fundamento, algumas coisas. Mas se vocês forem para Israel e começarem a pegar os artigos históricos, tem comprovação. Davi existiu, Davi foi rei de Israel. E Obed foi simplesmente o pai de Jessé, que foi avô de Davi. Então, bora lá, continuar. Ruth e a família de Boaz. Este é o registro da família de Pérez. Pérez, eu vou dar uma pausinha agora, vocês peguem aí um caderninho, uma caneta para a gente escrever as considerações finais. E vou dar uma pausinha para beber água, porque agora é linhagem. Linhagem é mais direto. Peraí. Se vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para comentar, coloca aqui, por favor, porque eu gosto de ouvir vocês. Essa parte da Bíblia vai começando a ficar interessante. Quando passa de Josué para cá, começa a ficar bem interessante. Daqui a pouco nós vamos entrar em 1 Samuel. Depois 2 Samuel. 1 Samuel conta a história de Davi. 2 Samuel também. Depois vem os reis. Depois vem as crônicas. E aí começam as histórias interessantes. Não que assim, né? Todas as histórias são interessantes. Mas eu que gosto de uma ação, de um filme, alguma coisinha assim, eu fico muito animada. Porque eu trago pra realidade, fico lembrando. Então, é isso. Bora lá, pegar um caderno, caneta, para anotar as considerações finais. Vamos ler. Ruth e a família de Boaz. Este é o registro da família de Pérez. Pérez foi pai de Esrom, e Esrom foi pai de Ramé. Ramé foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson. Naasson foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E aí, quando a gente pega a genealogia, tem até lá no final, né? Que é dessa linhagem aqui que veio José. Que aí, mesmo que a Maria não teve relação com José, porque ela foi Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, foi ele que deu o nome para Jesus. Então, ele foi realmente o pai de Jesus. Então, é dessa linhagem aí que vem a linhagem de Jessé, que vem a linhagem de Jesus. E assim acabou o livro de Ruth. Mas vou colocar aqui as considerações finais para vocês, se vocês tiverem alguma coisa para falar. Mas para mim, Ruth mostra alguns pontos. Eu não sei vocês. Não sei se vocês já tinham lido Ruth ou não. Eu já tinha lido algumas vezes. E toda vez que eu leio, eu me deparo com alguma coisa nova ou com um insight novo que veio à minha mente. E principalmente, agora o que veio, duas coisas em relação a Noemi, em relação a Ruth. Noemi foi uma mulher muito, muito inteligente, muito sábia. E eu lembro que isso está escrito na palavra, eu não lembro aonde. Mas na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento, fala que as mulheres mais velhas, devem ser sábias para poder instruir e ensinar as novas que acabaram de casar. Então nós vemos isso em Noemi. Noemi ensinou e orientou Ruth o que ela deveria fazer de uma forma em que ela fosse vista como uma pessoa honesta, que ela era, mas sem se atirar, mas com sabedoria. Por quê? Porque Ruth já tinha um coração bom. Ruth era uma mulher trabalhadora. Uma época que as mulheres basicamente não trabalhavam. Ruth trabalhava. Ruth foi lá, quis sustentar a casa, quis sustentar a sogra dela. Então você via realmente que era uma mulher trabalhadora. E aí o segundo ponto para mim é que a história começou com uma desgraça. Havia fome em Judá
E a Noemi e o marido dela, Elimeleque, foi para um outro lugar. Ele começou, entre aspas, com uma desgraça. E aí passou por uma fase boa, a Noemi teve seus filhos casaram, e aí aconteceu uma outra desgraça, os filhos morreram, e o marido morreu. E aí, durante esse meio termo, não teve coisas boas. Foram só acontecimentos. E aí, a Noemi ficou órfã, a Noemi ficou viúva, ficou sem os filhos, teve que voltar para sua terra, porque lá pelo menos ele tinha a casa dela, tinha as coisas dela. Teve que depender da nora dela para poder catar as coisas no chão, para poder catar as coisas na colheita, para conseguir ter comida, para conseguir ter sustento. E a nora dela trabalhava bastante. E vocês verem que nessa história foi uma sequência de, entre aspas, acontecimentos não tão bons assim. E aí agora, simplesmente no final da história, no resumo da história, através de um ato de sabedoria da sogra dela, ela conseguiu conversar com Boaz, dava para perceber que tinha algum sentimento, que Boaz já admirava ela, porque ela era uma mulher trabalhadora, e teve toda a questão também de ser parente, de ver a situação. Então, acredito que não foi somente por, eu vou casar com ela porque ela é a parente mais próxima. Mas não, Deus também plantou um sentimento no coração dele, porque sabia que ela era uma mulher boa. E os homens gostam disso, homem de verdade, né? Porque hoje em dia tá delicado falar isso. Mas de mulheres boas, comprometidas e vice-versa, né? Porque mulher também não gosta de homem à toa. Então, mas também, não vou entrar nesse assunto. Mas Ruth teve sabedoria em ouvir a sua nora, em ouvir sua sogra. Noemi teve sabedoria em orientar a sua nora. E, por fim, aconteceu aquilo que eu falei pra vocês desde lá do começo. Simplesmente muitos acontecimentos ruins, que às vezes a gente não está preparados, às vezes nós não estamos preparados, às vezes nós não queremos passar por situações que não são muito boas, porque nós achamos que é muito difícil aguentar, quando na verdade é o que Deus quer. Bem-vindo, Renato. Bom dia. Quando na verdade é o que Deus quer que aconteça justamente para nos tratar e nos moldar. Então, eu até dei o exemplo ontem aqui, tinha uns conhecidos meus, que eu conheci aqui, morando fora, na Irlanda, o Silvio, que eu conheci no Rio, mas depois ele estava aqui na Bélgica e nós nos reencontramos na Irlanda. E eu falei, as pessoas que vão para fora do seu país passam por muitas situações. E às vezes tem gente que nem sabe quais são os níveis das situações, o que acontece. E passamos por muitas situações, e muitas pessoas passam por muitas situações, mas permanecem porque sabem que tem um propósito. Só que às vezes nós não estamos dispostos ou não queremos passar por certas situações porque nós não queremos sofrer. Ou porque nós achamos que nós não aguentamos a dor, o sofrimento, aquilo que está acontecendo. Só que tudo tem um propósito. E Deus usa tudo também para poder nos formar, nos ensinar, nos orientar. Então, desde o começo da história até que Ruth só passou por B.O. Ruth só teve problemas. Mas, finalmente, aconteceu e ela casou e conseguiu ter o seu filho, um filho menino também, que perpetuou toda a linhagem, que veio ser avô de Davi, que foi o maior rei de Israel. Então, para nós analisarmos, olharmos, pensarmos bem na situação que nós estamos passando, às vezes o momento que nós estamos passando não é o reflexo. Às vezes é somente o reflexo, na verdade, mas não é a definição daquilo que nós vamos viver. Hoje talvez você esteja passando por uma situação não tão boa, hoje talvez você esteja passando por uma situação que você não consegue ver saída, mas que Deus está trabalhando dentro daquilo porque Ele tem um propósito para te ensinar ou para trazer pessoas para sua vida, igual aconteceu com Ruth. Ruth possivelmente não ia entrar na linhagem de Jesus se ela continuasse com Milom. Então, o marido dela morreu para ela se casar novamente com Boaz, e Boaz era da linhagem de Davi, que entrou na linhagem de Jesus. Então, às vezes, Deus faz algumas coisas que, ao nosso ver, não é bom, somos humanos, naturais, mas que Deus tem um propósito por trás daquilo, e nós não sabemos qual é o propósito. E, às vezes, esse propósito transcende muito mais do que aquilo que nós sabemos, mas gerações. Porque, com certeza, Ruth não sabia que o neto dela ia ser um rei.
e hoje o rei mais famoso e o melhor rei de Israel. E Ruth não sabia que dessa linhagem também ia nascer o rei dos reis. Então, assim, às vezes nós nem sabemos, mas tem muitas coisas à frente da nossa geração, muitas coisas que Deus já viu, já fez na eternidade. E nós somos limitados, nós não conhecemos, nós não sabemos. Então nós focamos só na situação que nós estamos passando, que às vezes não é boa, e nós não conseguimos enxergar a solução. E às vezes a gente não precisa enxergar a solução, porque a solução é de Deus, não é nossa. Isso é um problema nosso, porque nós queremos tomar e ter controle das coisas. Eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das coisas. Tudo tá do meu jeito, se sair do meu jeito eu já fico um pouco... Mas Deus tem tratado isso em mim, que é depender dele e saber que as coisas não vão ser da minha forma, mas sim da forma dele. Então, quanto mais cedo você aprender isso, menos você sofre. Ruth entendeu isso, Ruth não sofreu. Ruth entendeu isso e não sofreu nesse sentido de ai, por que isso tá acontecendo? Ai, por que eu perdi meu marido? Ai, por que agora? E agora eu tenho que trabalhar catando espiga de milho, de cevada. Agora eu tenho que sustentar minha sogra. Meu Deus, e agora eu vou morrer e não vou ter filhos. Não tá relatado isso. Ruth simplesmente fez o que tinha que fazer. Ok, sogra, eu amo você, não vou te deixar na mão. Vou trabalhar. Trabalhava, trazia as coisas para casa, a sogra dela fazia. E assim foi. E Deus foi lá, separou uma pessoa para estar com ela, casou, continuou a linhagem, continuou tudo que Deus já havia planejado para ela, perpetuou e concretizou. Então, que nós possamos ter esse cuidado de analisar a situação, ver o que nós estamos passando e não olhar com os nossos olhos, ou às vezes não murmurar, ou às vezes não questionar Deus, simplesmente fazer o que precisa ser feito, que às vezes nós vamos entender, às vezes nós não vamos entender. Eu não sei se Ruth chegou a conhecer Davi, porque o Jessé, que foi pai de Davi, também teve Davi um pouco velho, né? Porque Davi era mais novo. Então, não sei. Então, pode ser que o Ruth não tenha conhecido Davi, que foi o maior rei. Mas o propósito dela foi cumprido. Então, que nós tenhamos essa atenção, esse cuidado e esse temor em relação às nossas vidas. E eu quero saber se vocês têm alguma coisa para falar, para contribuir aqui. Senão, nós vamos orar para finalizar. Sinta-se à vontade. Não, se não tiver, finaliza aqui. Obrigada. Então, eu não sei se você consegue acompanhar, porque você tá aí no Brasil. Tu tá no Brasil, né, Tamires? Acho que sim. Mas eu tenho feito por volta desse horário, assim, entre 8 e 8h30. Deus me deu isso no meu coração. Eu confesso pra você que eu não fiquei resistente pra fazer. Mas eu tenho feito todos os dias de segunda a sexta. Então, quando você quiser acompanhar e sentir no coração de acompanhar, só aparecer aqui entre 8 e 8h30. Eu tô sempre aqui, tá? Lendo 2 capítulos da Bíblia. Eu comecei com Josué, fui pra Juízes, agora estamos em Ruth. E amanhã, se Deus permitir, vamos pra Samuel, tá? Vou orar então. Paizinho, obrigada pela vida de cada pessoa que aqui esteve nessa live. Obrigada porque eu não conheço profundamente o que eles passam. Eu sei quem eles são, mas só o Senhor sabe as dores dos seus corações. Só o Senhor sabe o que eles têm passado. Só o Senhor sabe, às vezes, o que eles têm orado ao Senhor, ou se eles já desistiram de orar e de pedir algo ao Senhor. O Senhor sabe o que tem acontecido no coração deles. O Senhor sabe o que eles têm passado. Mas eu sei que nada é em vão e nada é por acaso. Se o Senhor trouxe essa palavra ao nosso dia de hoje, ao nosso coração, porque algo o Senhor tem para ministrar em nós. Então eu peço que a palavra do Senhor seja ministrada aos nossos corações, que elas venham perfurar nossa alma, nosso íntimo, nosso corpo, nossa medula, nossa junta, aquela espada que perfura do corpo e da alma e do espírito, que venha
que a palavra venha ser semente, que venha semear em nossos corações, mesmo no tamanho desespero, mesmo em meio à desilusão, mesmo em meio à tristeza, muitas vezes, a ansiedades, a depressões, a preocupações. Eu oro para que o Espírito do Senhor venha ministrar em cada pessoa que aqui está. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar em nossos corações, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos dar o alívio, porque o Senhor disse que Ele seria o nosso Consolador. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações para que nós possamos nos render ao Senhor, tendo a certeza que nada que vivemos e que passamos é em vão, que tem um propósito segundo a sua palavra, quando nós estamos cumprindo o seu mandato. Nos ensine, Pai, a depender do Senhor, nos ensine a confiar no Senhor, nos ensine a amar o Senhor, nos ensine a desejar o Senhor, nos ensine a querer estar com o Senhor, mesmo que aos nossos olhos sejam difíceis, e eu falo por mim também, muitas vezes, muitas situações são difíceis de nós acreditarmos que tem fim e de sabermos o que vai acontecer, mas o Senhor já escreveu lá da eternidade, há um propósito. Assim como tinha um propósito em Boaz e Ruth entrarem na genealogia de Davi, eu sei que tem um propósito nas nossas vidas, em tudo que nós estamos passando. Às vezes nós não vamos ver, como nós não temos a certeza se o Ruth conheceu Davi, mas que há um propósito eterno. Então que nós possamos cumprir o seu propósito eterno, não os nossos desejos, não as nossas vontades, não os nossos quereres, mas o propósito eterno que o Senhor determinou e desenhou desde a eternidade. Eu coloco cada vida aqui em suas mãos. Eu coloco a minha vida nas suas mãos. Que o Senhor venha continuar ministrando a vida de cada um. Que os anjos do Senhor permaneçam guardando, livrando, protegendo cada pessoa que aqui está nessa live e cada pessoa que vai ver depois. Esteja conosco, nos guarde, nos proteja e nos livre em nome de Jesus. Amém. Amém? Então amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ou eu faço 8 até basicamente 8h30, eu tento fazer 30 minutos, ou de 8h30, no horário de Brasil, né? De 8h30 às 9h, aqui em Portugal. Ou é de meio-dia, meio-dia e meia, ou de meio-dia e meia a 1h, depende do dia. Mas deixem aí reservado no horário de vocês, entre meio-dia e 1h, tá? Entre 8 e 9. E sinta-se à vontade, eu vou deixar lá no YouTube, para quem quiser acompanhar e para quem não sabe, todos os estudos estão ficando lá no YouTube. O nome, vocês podem colocar por @Reino de Deus 1, @Reino de Deus 1, que aí vocês vão achar o estudo de Juízes, de Josué, de Ruth, e amanhã nós começamos 1 Samuel, se Deus quiser, tá bom? Amém, fiquem com Deus, Deus abençoe muito a vida de vocês, obrigado por estarem aqui hoje. Beijos, até amanhã, se Deus quiser.